Olá! Se quisermos pensar na sobrevivência das pessoas daqui a algumas décadas, é melhor começarmos a trabalhar agora. Encher as ruas e quintais de ipês amarelos, cambuci, manacá, quaresmeiras e tantas outras espécies de árvores que garantirão a nossa vida no planeta Terra. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, em 2050, mais de 70% da população mundial estará vivendo em cidades. E se a questão ambiental não estiver equacionada, teremos um enorme problema. No censo de 2010, o IBGE elaborou um ranking com os índices de arborização em todas as cidades brasileiras. Das 15 com mais de 1 milhão de habitantes, Goiânia ocupou a primeira posição com 89,5% das ruas arborizadas. Na sequência estão Campinas com 88,4%, Belo Horizonte com 83%, Porto Alegre com 82,9% e Curitiba com 76,4%. Na lanterna do ranking ficaram Manaus com 25,1% e Belém com 22,4%. A importância do verde é o tema do Bom para Todos, que começa agora. Já que a praça dá esse prazer para a gente, é o mínimo que a gente pode fazer, é dar um retorno para a praça, né? Quando tem uma região mais arborizada é outro ar, é outra coisa. Quando a gente vê aqui mesmo na Paulista, não tem quase nada. A parede verde ela é linda, ela é super bacana, mas se ela for feita com o dinheiro correto. Também tem um curso de jardinagem, eu gosto muito de planta. Ela falou, então por que você não me ajuda? Já que você gosta de planta. Aí eu comecei a ajudar ela. Nosso convidado de hoje é o ambientalista Nick Sabei. Tudo bem, Nick? Tudo bem. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Um pequeno paraíso encravado na Vila Beatriz, zona oeste da cidade de São Paulo, não seria nada não fosse a ação dos moradores e frequentadores do bairro. A população resolveu ocupar aquele trecho abandonado e transformá-lo num gostoso espaço verde, democrático o suficiente para receber os velhinhos, os adultos, as crianças e os cachorros na mais perfeita harmonia. Um lugar bom para caminhar, bom para brincar, para aprender. De aprender a conviver com a natureza e com outras crianças. Tem um parquinho lá que a gente fica, né, se integrando com as outras crianças que vêm aqui passear. Bom para fazer piquenique. Um lugar bom para cachorro. São 23 mil metros quadrados de área verde. Um oásis encravado na Vila Beatriz, zona oeste da capital paulista. Eu acho que é uma joia rara que a gente tem aqui. Aqui serve para muitas coisas, recreação, para educação, né? E socialização, desde os pequenininhos até os nossos próprios cachorros, né? Tem parquinho, tem córrego e até uma horta comunitária, para quem quiser colher ou plantar. A gente tem a horta comunitária, que é uma horta em praça pública aberta para todo mundo, quem ajuda e quem não ajuda. Fazer minha semente de abóbora que eu acabei de comprar para plantar em casa, então vou plantar aqui também para todo mundo usufruir. Oficialmente Praça Dolores e Barruri, o lugar ganhou fama como Praça das Corujas, quando moradores da vizinhança resolveram ocupar o espaço. As pessoas que vêm para passear com os filhos, os brinquedos, os mais velhos que vêm fazer caminhada, outras pessoas também que vêm fazer caminhadas. Fundamental para ele ter esse contato com a natureza, ter esse contato com o verde, poder brincar no chão, poder se sujar o sapato. Aí a gente passa a ter usos específicos. A gente tem uso dos cachorreiros, num espaço onde os cachorros podem brincar livre e solto. E tem um grupo bem menor, mas que cuida da limpeza da praça também. Então, doa uma verbinha, faz uma cotização. Então, nós nos organizamos para que a gente conseguisse pagar uma pessoa para trocar o lixo na praça. Então, ele troca o lixo 3 vezes por semana. Também varremos a praça, colocamos saquinhos para as pessoas recolherem, o número 2 dos cachorros. A gente, já desde 2010 que a gente faz isso, então o que a gente entendeu que esse pequeno dinheiro que eu dou para essa limpeza constrói usos mais bonitos da praça.
Então a gente tem as pessoas que vêm fazer piquenique, se preocupam com o lixo para levar embora. Então a gente percebe que a limpeza da praça ela é mantida também. Nós cuidamos da praça o mínimo que a gente pode fazer, porque é um lugar gostoso, é um lugar que a gente faz amizade, a gente se descontrai, os cachorros estão num paraíso aqui. Já que a praça dá esse prazer para a gente, é o mínimo que a gente pode fazer, é dar um retorno para a praça, né? E eu acho importante a gente contribuir, porque nós somos donos da praça, né? É a gente que tem que cuidar também. A população não esperou pelas autoridades públicas para transformar um espaço abandonado numa bela praça. E ela é provavelmente mais limpa e bem cuidada do que outras vizinhas do mesmo bairro. Não é não, Nick? Ah, é verdade. Eu conheço bem a Praça das Corujas e realmente ela é muito bem tratada. Agora, quer dizer, a população que tomou essa iniciativa, né? Isso, você é a favor desse tipo de coisa? Eu sou 100% a favor, né? Eu acho que o movimento que eu estou à frente, aí, chamado Novas Árvores por Aí, junto com vários outros, né, tem justamente essa proposta. Achar lugares na cidade para tornar eles mais agradáveis, mais verdes, com mais árvore, né? Então, eu sou 100% a favor. Agora, vocês esbarram em muita dificuldade do poder público com essa ação que vocês tomam? Com certeza, né? Porque o poder público hoje tem algumas coisas um pouco engessadas, né? Tem algumas formas de atuação um pouco engessadas. Por exemplo, se você perguntar hoje se é permitido plantio de árvore na cidade pelo munícipe, em muitos lugares do poder público, como na Secretaria do Verde, dependendo com quem você fala, você vai ver que a informação é negativa, que você não pode, mesmo você vendo tantas árvores na cidade que foram plantadas por munícipes. E, ao mesmo tempo, quando você vai procurar na lei, você não encontra nada que diga que não, né? Ou seja, plantar árvore é essencial e eles não têm algo claro que incentive o plantio. Pelo contrário, tem algo nebuloso que muitas vezes usam para dizer que não pode plantar. Vamos à primeira pergunta que nos chega pelo WhatsApp. A Juliana Karen, de São Paulo, pergunta: é verdade que o Parque do Ibirapuera concentra a maior taxa de poluição da cidade? É meio estranho, né? Então, pelo que eu sei, pelos dados que eu tenho, não. Até conheço pessoas da USP que estudaram as árvores do parque. O trabalho delas era coletar pedaços da casca das árvores no entorno do Ibirapuera e também no meio do Ibirapuera para ver a diferença das taxas de poluição contidas nessas cascas, né? E o que foi constatado é que as árvores do entorno tinham muito mais desse particulado da poluição do que as árvores que estão no meio do parque. Ou seja, a árvore funciona como uma barreira para a poluição e lá dentro é menos poluído do que na parte periférica, na parte de fora. E eu também acho difícil que a Marginal Tietê, por exemplo, com aquela incidência de tráfego pesado e de caminhões, seja menos poluída do que o parque, né? Sim. Que é uma região de São Paulo de tráfego intenso, mas não tão intenso como várias outras, né? Okay. Ainda bem, porque você já pensou no ponto verde ali que a gente adora, né? Seria difícil. Não é preciso ser um especialista para saber, mas uma estudante de biologia comprova o quanto as cidades precisam do verde. Olha, eu sou bióloga, eu faço biologia, né? Ainda não sou formada, então eu estudo isso e eu vejo a importância que eles têm, não só porque muitas vezes a gente não percebe, mas se não tivesse as plantas, a gente não estaria aqui, porque só elas fornecem oxigênio para a gente. E não só isso, né? Quando tem uma região mais arborizada, é outro ar, é outra coisa. Quando a gente vê aqui mesmo na Paulista, não tem quase nada, é só carro, é só prédio, é só poluição. Então, para mim, elas são tudo, né? Ela está coberta de razão, né? Com certeza. E a Avenida Paulista, quer dizer, tudo acontece ali, mas ela é um pouco árida, né? Se a gente for pensar nela. Tirando o Trianon, né? É isso que eu ia falar, ela é super árida, né? Imaginando que no passado aquela corcova, né, de uma parte alta da cidade era toda coberta por uma vegetação parecida com a do Trianon, ela ficou muito árida, né? A gente construiu a cidade sem pensar muito no verde, foi jogando ele para fora, né? Quem sofre mais com as chamadas ilhas de calor dos grandes centros urbanos? As crianças, os adultos, os idosos ou todo mundo junto? Eu acho que todo mundo sofre, né? A gente que gosta de árvore é só olhar para uma parede que já começa a sofrer. Mas
eu tenho que responder de acordo com os estudos. Eu acho que quem mais sofre são as pessoas, os mais idosos e os mais pequenininhos, né? Que precisam de um ar puro para ir no começo, na primeira infância, digamos assim, né? E os mais idosos porque sofrem mais de diversas doenças, né? Como as doenças respiratórias, e as árvores são os nossos maiores filtros, né? Nas cidades. Então, com certeza, esses que sofrem das doenças respiratórias têm nas árvores grandes aliadas, né? E deveriam ser os que batalham para que elas estivessem em muito mais número e muito mais frequência na cidade, né? Ok. Acompanhe agora algumas das razões pelas quais é importante plantar árvores nas cidades. Elas ajudam na estabilidade do clima, trazem conforto térmico associado à umidade do ar e à sombra, melhoram a qualidade do ar, reduzem a poluição, melhoram a infiltração da água no solo, evitando erosões associadas ao escoamento superficial das águas das chuvas. Contribuem para a proteção dos corpos d'água, do solo e o direcionamento do vento. Influem na conservação genética da flora nativa, dão abrigo à fauna, equilibrando as cadeias alimentares e diminuindo pragas e agentes vetores de doenças. Formam barreiras visuais e sonoras, proporcionando privacidade aos habitantes e ambientes. Qual é a diferença de temperatura entre um bairro arborizado e outro árido, das periferias, por exemplo? Eu queria que você falasse um número mesmo para a gente ter uma ideia bem concreta de como muda. A gente, nesse ano de 2017, fez alguns plantios na periferia e num deles a gente levantou um dado de Guarulhos, que é fiquei até impressionado, que é das ilhas de calor mais intensas que a gente tem aqui na região metropolitana, né? E a diferença chega a 10 graus entre uma área arborizada, né, como outros bairros, como o bairro de Pinheiros, né, que é um bairro que foi construído pensando na arborização, em contrapartida com essa periferia aí de Guarulhos. E 10 graus é muita diferença, né? E assim, até para quem está assistindo e pensando a respeito, um exercício simples para se fazer, para entender o que significa essa ilha de calor, é você reparar num dia que você estiver, não precisa nem ir para Guarulhos, né? No dia que você estiver numa região sem árvores, num dia de muito sol, e depois reparar como é que é a mesma sensação se você estiver num Parque Trianon, por exemplo, né? No mesmo dia ou num dia parecido, com a mesma intensidade de sol. Você vai reparar que a ilha de calor, ela realmente existe e ela é muito forte, né? Então, a gente precisa combater muito fortemente aí essa construção de ilhas de calor, né? Claro, senão não sobreviveremos também, né? No próximo bloco, um jardim em plena calçada num local muito improvável. O polêmico Minhocão, no centro de São Paulo. Joana, essa moradora, ela iniciou, entendeu, esse projeto de plantar algumas mudas. Outro exemplo de iniciativa da população é a calçada logo na entrada do elevado João Goulart, o popular e controvertido Minhocão, no centro de São Paulo. Ali, bem diferente do entorno, persiste um belo e florido jardim. Nesse local carente do verde, os moradores suprem essa necessidade com jardins nas varandas, paredes e calçadas. Preciso recorrer às estatísticas para confirmar que falta verde nas grandes cidades. Mas o IBGE pesquisou e constatou: 1/3 dos domicílios brasileiros das áreas urbanas não tem sequer uma árvore em seu entorno. A Organização Mundial da Saúde recomenda pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. Mas o ideal seriam 36 metros. Longe do ideal, a população de metrópoles como São Paulo cultiva jardins nas varandas, nas sacadas, nas janelas dos edifícios. Bem no comecinho do elevado João Goulart, ícone do crescimento desordenado da capital paulista, uma cena rara. Em plena calçada, uma profusão de rosas, buganville, Maria sem vergonha. A lágrima de Cristo abraçou o tronco da sibipiruna para florescer na copa. Joana, essa moradora, ela iniciou, entendeu, esse projeto de
plantar algumas mudas por conta própria, por iniciativa dela própria. A moradora que transformou a calçada mudou de cidade, mas o jardim virou patrimônio do condomínio. O Gilberto, que semanalmente cuida do jardim, é mais um fruto das sementes que Dona Joana plantou antes de ir embora. De admirador, virou jardineiro. Comecei a conversar com ela, eu passando na calçada. Aí eu falei para ela, eu também tenho um curso de jardinagem, eu gosto muito de planta. Ela falou, então por que você não me ajuda? Já que você gosta de planta. Aí eu comecei a ajudar ela. Eu presto um serviço. Aqui eu não tenho um salário aqui. Aqui é uma ajuda de custo. Eu venho pelas plantas. Cada dia mais vistoso, o jardim é um ponto de resistência na paisagem. Para quem olha lá de cima da janela, para quem passa no dia a dia. Todo mundo aprecia a rosa, pega, sente o perfume. Os pais mostram para as crianças. Acho que eles cuidam muito bem desse jardim, então de parabéns. Eu já peguei até uma mudinha desse jardim aqui e levei para minha casa. Essas pequenas iniciativas demonstram o que a população quer para os seus bairros. Mas é curioso ver que muitas destas iniciativas esbarram no poder público. Fazer uma horta comunitária, por exemplo, é uma enorme dificuldade. E não raro as pessoas são obrigadas a abandonar esses projetos. Acontece muito, né? Tem até uma história que já é quase um clássico lá em Curitiba, que o pessoal fez uma calçadinha toda de ervas, tudo que todo mundo podia colher. Aí veio a prefeitura com uma ordem de botar tudo aquilo abaixo porque atrapalhava o trânsito das pessoas. Quando não atrapalhava não, mas era da lei, né? É uma pena, né? Aliás, foi legal ver essa reportagem porque eu conhecia a Dona Joana, inclusive a gente fez um post lá no Novas Árvores, porque chamava muita atenção, tudo super florido, super cuidado e é raro ver isso na cidade e é uma super provocação para que as pessoas adotem, né, as áreas e cuidem delas, né? E agora, quanto às hortas, realmente é uma pena, porque o mundo todo está caminhando no sentido contrário a esse, né? O contrário que eu digo é fomentando ao cultivo de plantas e hortas nas cidades. O Paris até lançou uma cartilha de como fazer isso, incentivando a população a usar os espaços públicos para isso, os canteiros e tal. E uma parte que mais me chamou a atenção desse manual é que em um momento eles falam assim, eles dão várias ideias e no final eles falam assim, e seja criativo. Ou seja, eles abrem, né? Eles encorajam a pessoa a plantar mesmo, né? Enquanto aqui é todo mundo muito medroso, fica, não, mas vai atrapalhar, tem essa lei aqui que diz que atrapalha a passagem e com base nela eles, imagina, tiram ali todo o trabalho, né? E toda essa possibilidade, né? Outra pergunta da web, o Victor Pereira, de Presidente Prudente, quer saber como o Brasil pode se inspirar em cidades como Nova York, com o processo de revitalização de vias férreas em parques lineares. É aquela coisa de aqueles espaços abandonados que eles transformaram em parques belíssimos, né? Será que a gente poderia fazer alguma coisa parecida por aqui? Olha, eu acho que Nova York tem muitas coisas para ensinar para a gente, né? O High Line, ele é um parque que eu não conheço pessoalmente, mas é lindo, né? Mas só de foto, de notícias que as pessoas trazem, diz que ficou maravilhoso, né? E com muita vegetação, né? Por incrível que pareça. E além do High Line, eles também colocaram uma meta, que era uma meta não atrelada à parte ambiental, mas sim a uma questão de saúde pública, de plantio de mais de 1 milhão de árvores. Eles plantaram esse 1 milhão de árvores e ultrapassaram essa meta, né? Então é muita coisa que a gente tem para aprender com Nova York. Sobre o High Line, eu acho que a gente tem oportunidades incríveis aqui, né? Por exemplo, o Minhocão, que tem aí né? A gente acabou de falar dele, mas existe uma luta grande de um grupo assim fervoroso de pessoas para transformar o Minhocão num parque, né? No Parque Minhocão, na verdade, ele já é nos momentos que ele está fechado. Então, com certeza a gente podia se inspirar no High Line, em Nova York, também tem lá o Promenade na França, né? E trazer vegetação ali para cima, criar algo mais agradável, né? E assim, existem pessoas que são inclusive a favor da demolição do Minhocão. Que talvez não seja nem o caso, né? Se houver essa possibilidade de virar um parque. Porque assim, é um transtorno que a cidade passaria com essa demolição que eu acho que não precisa transformar ele em algo verde, agradável, né? Você consegue
seguir a linha aí do que fez Nova York e criar ambientes gostosos para as pessoas, né? A maioria das cidades brasileiras está muito adensada. Há prédios por todos os lados. Se não há mais espaço no chão para a preservação do verde, o jeito é começar a olhar para cima. Veja como é feito um telhado verde e o que ele pode fazer pela sua cidade. Um telhado coberto de grama e flores simplesmente já cumpre a sua missão ecológica e decorativa. Mas é possível usar uma variedade de arbustos e árvores e fazer até hortas e pomares. São indicadas plantas que exigem pouca manutenção e que sobrevivem mais tempo sem água. Os telhados verdes ajudam no conforto térmico e acústico das cidades. Eles podem substituir uma árvore, Nick? Olha, eu acho que nada substitui uma árvore, né? A não Sei. ser uma árvore. Então, assim, acho que para somar a esse movimento e trazer mais verde para a cidade, existem outras alternativas, que seriam os telhados verdes, as paredes verdes, as plantas que você tem em casa, na sacada e assim por Sei. diante. Eu acho que isso tudo teria que ser ranqueado, porque é uma resposta que eu preciso dar com muito critério, porque é um tema de muito debate também, inclusive as paredes verticais, né? Sei. Mas assim, eu acho que depois de uma árvore, você pode colocar plantas na sua varanda, na sua calçada, no seu jardim. Não tendo espaço, o telhado é muito bom para isso. Caberiam muitas plantas também lá e ajudariam no combate à ilha de calor e trazer diversidade biodiversidade para as cidades, abrigo para os pássaros e tal. E aí, por último, as paredes verdes. As paredes verdes, a polêmica que eu acabei de citar, é porque muitas foram construídas em São Paulo com o dinheiro da compensação ambiental, né? Então, a parede verde ela é linda, ela é super bacana, mas se ela for feita com o dinheiro correto. Tem que manobrar tudo direitinho para ter Tem que sentido, ser, né? exato, tem que fazer sentido. A parede verde ela tem um custo altíssimo de implantação, ela tem uma manutenção, você precisa regar, né? Se você não rega, ela A parede morre. verde, para quem não sabe, são as estruturas de prédios, laterais de prédios, né? A parede verde você pode instalar em qualquer parede que receba luz, né? Então você pode fazer na lateral da sua casa, mas essas que eu estou me referindo foram as paredes que foram construídas, por exemplo, na 23 de maio, ou, né? Então são paredes grandes feitas com dinheiro de compensação ambiental. Não é o melhor caminho. Não é um caminho que eu acho bacana. Acho que a gente precisaria usar esse dinheiro para plantio de árvores e captar outro tipo de recurso para daí sim fazer talvez a mesma parede que foi feita, né? Nick, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. O nosso WhatsApp é 11 997 984042. A nossa página é facebook.com/redetvt e o nosso site tvt.org.br. Em 2015, o Fórum Econômico Mundial incluiu o aumento da cobertura vegetal ao lado de grandes projetos de infraestrutura em sua lista de 10 iniciativas essenciais para as grandes metrópoles. Foi criado um projeto para medir e comparar a cobertura vegetal em diferentes cidades do mundo. Amsterdã, Londres, Los Angeles, Nova York, Paris, São Paulo, Quito, Tel Aviv, Singapura, Turim e outras 13 cidades estão na lista. Pesquisadores do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em parceria com o Fórum, criaram um site onde se pode medir e comparar a cobertura vegetal nestas e em outras tantas cidades do mundo. Essa tabela de medição foi chamada de Green View Index, em português, Índice de Vista Verde. São Paulo com 11,7%, Quito com 10,8% e Paris com 8,8% têm as menores porcentagens de cobertura entre as cidades incluídas. Os números são ruins, mas foram descobertos a tempo. É preciso uma colaboração estreita entre as populações e os poderes públicos, e esses não demonstram grandes preocupações com baixo índice de verde em suas cidades. Ou acordamos para as questões ambientais, ou nem será preciso lutar por educação, saúde e aposentadoria, uma vez que o futuro sem o verde será incerto. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.